Jesus fala da destruição do templo. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Perseguições e sofrimentos. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho das batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terras e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. O grande sofrimento. E Jesus continuou: Vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar, que o leitor entenda que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: Vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. A vinda do Filho do Homem. Jesus disse: Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. A lição da figueira. Jesus disse ainda: Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficarem verdes, as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Dia e hora. E Jesus terminou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde ou à meia-noite ou de madrugada ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando.
Que capítulo lindíssimo. Que capítulo fabuloso. Marcos 13 é conhecido como a escatologia de Jesus. Engraçado, né? Escatologia, escato significa fim, logia significa estudo. Então, esse capítulo aqui, ele simboliza o estudo do fim através do que Jesus está dizendo para a gente. Por isso que é a escatologia de Jesus. E aqui tem 4 coisas muito importantes. O primeiro, o sinal do fim dos tempos. O segundo, a destruição do templo. Terceiro, a volta do filho. E quarto, ele fala para a gente se manter vigiando. Muitos vão aparecer dizendo que é o Messias. Não vamos acreditar em coisas de homens. A gente tem sim que, claro, ter pessoas que a gente enxergue como líder. Inclusive a Bíblia diz que nós temos que respeitar os nossos líderes, né? Só que uma coisa é a gente respeitar os nossos líderes e orar por eles. Mas a gente tem que saber que eles são falhos. Eles são homens, eles são falhos, eles vão ramelar como a gente e tá tudo bem. Isso vai acontecer. Só que a gente tem que tomar cuidado para não idolatrar notícias de guerra. E Jesus diz: as minhas palavras, elas não vão passar. Minhas palavras, elas vão ficar. E nós teremos notícias de guerra. E aí o pessoal fala assim, isso está acontecendo hoje, quer dizer que o fim está próximo? Ninguém sabe, só o Filho do Homem, mas antes do fim estar próximo, todos vão ter que ouvir falar a respeito de Jesus. Então, o fim, quando que o fim vai ser? Eu não sei, mas eu sei que antes do fim, todos vão ouvir a respeito de Jesus. E olha que interessante, né? Muitos serão presos em meu nome. Isso já acontece há anos. As pessoas, elas são presas em vários lugares. Coreia do Norte, por causa do Evangelho, na China. Enfim, todos esses países comunistas, ditatoriais, as pessoas são perseguidas e os cristãos são presos. Recentemente eu vi algo que normalmente eu não sigo, embora às vezes seja bom ver, que são cristãos enterrados até o pescoço, a família inteira, filho, todo, e eles não negaram Cristo. Aqui vai ter sofrimento, a gente vai ser perseguido, vai ser preso, os cristãos, as palavras de Cristo não passarão, todos vão odiar os cristãos, e olha que legal, a carne é tão, faz a gente ficar tão fraco, nós somos tão fracos, que Deus diminuiu o tempo de sofrimento. Por que Deus diminuiu o tempo de sofrimento? Porque senão a gente não ia aguentar, de tão fraco que nós somos. E aí a gente pensa assim, isso quer dizer que o tempo do sofrimento ele vai ser menor em tempo? Ou será que é em tempo de vida? Eu não sei te dizer. Estou levantando essa ideia aí, se tiver algum teólogo, tiver alguém que queira me falar a respeito disso, eu acho interessante, porque geneticistas, uma vez eu ouvi um físico falando a respeito disso, é claro que é um físico, mas ele falava que os geneticistas, eles não conseguem entender o porquê que o ser humano vive tão pouco. Nós fomos feitos para viver mais tempo. Aí fala assim, mas isso é impossível. Olha a tartaruga, gente. A tartaruga vive um monte. Em Gênesis, viviam 800 anos. Nós vivemos 80. Então, o tempo ele vai ser diminuído, porque senão nós não aguentaríamos. Falsos profetas. Olha que legal. Os falsos profetas farão milagres. Farão milagres. Então, assim, você vai ver em religiões, que na verdade nem sempre são religiões, você vai ver milagres. Hoje a gente ouve notícia aí de culto satânico e tal, e acontece milagre nesses cultos? É claro que acontece. Porque falsos profetas farão milagres e enganarão muitos. Mas o Filho do Homem vai descer das nuvens. Minhas palavras ficarão para sempre. As palavras de Cristo ficarão para sempre. 2000 anos se passaram e a palavra de Cristo não morre.
A Bíblia ela tem mais 66 mil manuscritos. O segundo lugar, que se eu não me engano, eu li ontem, Aristóteles tem... Não, deixa eu pegar aqui. Acho que tu falou. O segundo lugar, com o livro de manuscritos, aqui, achei. O segundo lugar é Homero, que escreveu as Ilíadas, com 1.800. Platão só tem 210. Sófocles tem só 193. E Aristóteles só tem 49 manuscritos. A Bíblia tem mais 66 mil manuscritos. Só o Novo Testamento tem mais de 25 mil manuscritos. Minhas palavras ficarão para sempre, Jesus disse. Obrigado, Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, de falar sobre a palavra dele. Eu espero de fato que o Espírito me use, porque ele diz que quando a gente for preso, a gente vai falar com os líderes, e ele diz o seguinte: deixe que Deus vai falar de você através do Espírito de Deus. Eu espero de verdade que o Espírito, Deus me use e que fale através de mim, porque eu estou aqui para servir, estou aqui para ser um servo, e eu quero te encontrar no reino de Deus, porque nós amamos vocês em Cristo Jesus. E deixa aqui o seu pedido de oração, já deixei por escrito. Se tiver também algum testemunho que tu queira contar, a gente vai adorar saber. Agradecimentos, se tu tiver algum também, pode deixar. E se tiver oração, a gente vai orar por ti e pela tua família. O maior prazer do mundo, eu quero dizer o seguinte: nós amamos vocês em Cristo, nós fizemos esse canal como uma entrega. Faça parte do Família Real. Se inscreva no canal. Parte do Família Real não é se inscrever no canal. Fazer parte do Família Real é você aceitar que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É uma paixãozinha. Né? É. Deus abençoe cada um de vocês.